Olha só, pessoal, eu quero chamar a atenção uma coisa. Essa reportagem é de 25 de julho de 2021, né, que diz: é preciso redobrar o cuidado com doenças cardiológicas na pandemia. Olha só, o número de mortes por doenças cardiovasculares aumentou desde o começo da pandemia. Apontou um crescimento considerável desses registros em algumas cidades mais afetadas. A gente sabe que Manaus foi super afetado pela doença, não só por causa do ataque do vírus, mas principalmente pela má gestão da cidade, né? Lembramos ali o caso dos respiradores que ocorreu em Manaus, né? Que muitas pessoas nos hospitais morreram porque ficaram ali sem o respirador. Mas o que aconteceu em Manaus ali foi realmente desastroso desde o início da pandemia. E observem esses dados aqui. Em Manaus, por exemplo, as mortes por doenças cardiovasculares não especificadas, infartos, acidentes vasculares cerebrais, ocorridas entre os meses de março, abril e maio de 2020 subiram 132% em relação ao mesmo período em 2019. Então, a doença da vez agora não está mais ocorrendo, mas essas mortes assim eu tenho ouvido muito, né? E o que eu não ouvia muito no ano passado. Não sei se porque encoberto pela cortina da única doença que se falava então, ou se agora realmente os casos aumentaram ainda mais. Vejam, eu encontrei alguma coisa aqui. Essa aqui é do dia 12 de agosto e diz que esse primeiro semestre houve um aumento aí de 7% nos casos, no geral, né? Não levando em conta apenas uma cidade. Esses dados foram divulgados então pela ARPEM Brasil, que é a Associação de Registradores de Pessoas Naturais do Brasil. E lá mostra-se então que houve um aumento de 7% dos óbitos por doenças cardiovasculares nos primeiros 6 meses de 2021, em relação ao mesmo período de 2020, em que em 2020 era 140 mil mortes registradas, contra agora 150 mil, 150 mil mortes. A pergunta é: o que nós encontraríamos se nós olhássemos março e abril, como foi feito ali na frente, que encontramos em Manaus um aumento de 132%. E esse aumento, ele não pode estar também relacionado ao fato de que os hospitais foram fechados, os postinhos de saúde passaram a não atender mais outras doenças e todas essas pessoas com problemas cardiovasculares, elas foram represadas, o atendimento sobre elas não foi realizado e isso levou a doença delas se agravar mais rapidamente. Se por um lado estavam gerindo aí essa pandemia, deixaram de gerir o outro lado, né? Então, desse ponto de vista, as cidades que assim procederam tiveram uma gestão muito ruim, porque não se pode deixar de lado atendimentos que já estão ocorrendo para se atender única e exclusivamente uma outra situação, né? Esse tipo de gestão precisa acabar, né? É preciso encontrar meios de atender todas as pessoas. É preciso mudar isso. É preciso ver o que está acontecendo pontualmente, de cidade em cidade.
Esses registros, eles precisam ser olhados, eles precisam ser analisados, e a qualidade de vida do trabalhador, do homem simples, da pessoa, do povo, precisa ser revisto urgentemente. Olha esse dado aqui. As doenças cardiovasculares são um problema de saúde pública mundial. São mais de 18 milhões de óbitos no mundo decorrentes dessa doença prevalentes. No Brasil, as doenças cardiovasculares representam as principais causas de morte. Estima-se que haverá um aumento de até 250% desses eventos no país. A cada 2 minutos, uma pessoa sofre um acidente vascular cerebral ou um infarto agudo do miocárdio. Ou seja, olha a estimativa ruim que nós temos. O que está acontecendo? Até 2040 haverá um aumento de 250%. Ou seja, a ideia é que esse número não caia, ele só aumente cada vez mais. Nós temos falado em saúde, nós temos falado em prevenção. Veja que até se criou vacinas para prevenir gripe. E uma coisa tão grave como os problemas cardiovasculares, que podem ser evitados através de uma vida mais saudável, uma vida em que as pessoas não se injetem hormônios para mudar o seu corpo, façam cirurgias para mudar as suas formas físicas e acreditem apenas em sua aparência superficial externa e não começam a pensar o que corre em suas veias e como está o estado delas. É de se pensar que o ser humano regrediu em sua forma de pensar, de observar, de analisar as coisas, prendeu-se demais a uma aparência externa que apenas traz ilusão, a ilusão de que estão bem, a ilusão de que são bonitos, a ilusão de que são aceitos, a ilusão de que são populares, a ilusão de que ganham bem, a ilusão de que têm os melhores carros, as mais caras joias, a impressão de que estão com a conta cheia de dinheiro e na melhor profissão do século, mas suas vidas estão arrebentadas. Não pensam no que as torna infelizes, no que as faz perseguir o tempo inteiro algo que nunca alcançam, que as tornam estressadas e principalmente fingindo estar bem, fingindo acreditar em alguma coisa, fingindo ter um ideal e no fundo fazem só aquilo que lhes mandam. O fato do ser humano não ter mais uma personalidade nem um ideal pelo qual lutar os torna fracos, doentes. Será que não está na hora de nós começarmos a pensar realmente no que está prejudicando as pessoas? Será que não está na hora de parar de querer mandar demais no que elas têm que fazer ou deixar de fazer? O homem foi longe demais na sua vaidade, na sua falta de caráter, na sua inveja, no seu egoísmo, na sua comodidade. O homem não sabe mais o que é o amor, o cuidado e a preocupação com o seu próximo. O homem pensa tanto em si mesmo que não enxerga mais nem as pedras que colocam no seu caminho. O homem
está tão mergulhado em sua própria imagem que não é capaz de enxergar o seu próximo passo. O homem confia tanto que os outros lhe digam o que fazer que não é capaz de olhar o que tem feito, o que tem comido, onde está e para onde está indo. O homem passou a ser uma máquina que não tem a menor intenção de se tornar qualquer outra coisa, que não tem a menor intenção de saber de onde vêm os seus pensamentos e por que eles existem. Não dá mais importância para a sua própria essência. O homem só quer ser uma coisa e assim ele será.